Olá, primatas curiosos, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a aerodinâmica de uma lagosta. Agora falando sério, hoje a gente vai falar um pouco sobre os hábitos. Os hábitos, eles são fundamentais na nossa vida. Grande parte do que a gente faz no nosso dia a dia são governados pelos hábitos. Por exemplo, a forma como você dirige, as coisas que você costuma fazer, se você gasta dinheiro ou se você economiza, enfim, são muitas das nossas ações que são decididas puramente pelo hábito. Existem pesquisas que dizem que 45% das nossas ações são hábitos. Então é de muita importância que a gente discuta sobre o tema e entenda exatamente como os hábitos funcionam. Para falar mais dos hábitos, a gente vai precisar entrar em alguns temas, como psicologia, comportamento e neurociência. Caso você esteja se perguntando por que eu demorei tanto tempo para postar um novo vídeo, existe uma resposta muito clara para isso. Antigamente, eu e meu editor tínhamos uma relação perfeita, no qual ele editava meus vídeos e, em troca, eu pagava uma coxinha por mês pra ele. Até que ele ficou muito bravo e ele me colocou na justiça. E eles constataram que eu deveria pagar uma coxinha e meia pra ele. Eu acho que é um valor muito acima do trabalho, mas poderia ser pior. Então agora que os problemas já foram resolvidos, vamos voltar pro vídeo. Editor, pode soltar a vinheta. Antes de entrar propriamente na ciência dos hábitos, eu preciso contar uma história pra vocês. No começo não vai fazer muito sentido porque eu tô contando ela, mas depois eu prometo pra vocês que tudo vai ficar claro. Senta que lá vem a história. Quando eu era criança, eu sempre quis ter um cachorro, mas a gente nunca teve condições pra ter um. Pra você poder cuidar de um cachorro, você precisa de muitas coisas. Uma delas é paciência pra poder ensinar seu cachorro. Às vezes eu via nos filmes, ouvia outras pessoas falando pro cachorro truques, como por exemplo, a pessoa vira pro cachorro e fala: "Ei, senta!" E o cachorro sentava. E eu pensava, cara, como o cachorro é tão inteligente a ponto de entender até o que a gente tá falando. Até que um dia a minha irmã achou um cachorro abandonado na rua do meu cunhado. E ela mandou pra minha mãe. A minha mãe me mostrou e falou: "O que você acha?" E eu achei o cachorro tão lindo. E a gente acabou adotando ele. O nome dele é Coragem. Esse é meu amigo Coragem, que infelizmente não pôde participar do vídeo porque ele acabou de ser castrado, então ele ainda tá meio doentinho. Mas para ele poder viver dentro de um apartamento, ele tinha que aprender aquelas coisas, como por exemplo, onde fazer o xixi. Para isso, eu tinha que entender exatamente como o cachorro se comportava. Às vezes eu ficava olhando para ele pensando, cara, como será que um cachorro pensa, sabe? Como ele associa as coisas? Pesquisando muito sobre isso, eu descobri que tanto os animais quanto os seres humanos, eles têm algumas coisas de comportamento bem parecidas. A gente tem algo que se chama loop do hábito, no qual eu vou explicar mais pra frente. Hoje, o protagonista desse vídeo vai ser o Coragem. Ele vai nos explicar exatamente como os hábitos funcionam. Primeiro, a gente precisa entender exatamente o que está dentro do cérebro dele, mas eu não tenho dados o suficiente para falar sobre isso. Então eu vou chamar um cientista renomado para falar um pouco mais para vocês sobre neurociência do comportamento. Olá, como vocês veem pelo meu jaleco, eu sou um cientista muito renomado. Eu já fiz faculdade, por exemplo, no Centro de Pesquisa de Batata Roxa. Uau! Fiz meu PhD em aerodinâmica de dinossauros. A gente vai falar um pouco mais sobre as estruturas do seu cérebro. Vamos começar com essa cebola. Bom, imagine seu cérebro como essa cebola. Como se fosse essa cebola. Então, imagine que nessas regiões mais internas da cebola seriam as áreas mais primitivas do seu cérebro, enquanto as regiões mais externas seriam as últimas a serem feitas, ou seja, as partes mais novas do seu cérebro. Biologicamente, os seres mais primitivos eles seriam cérebros menores, que acabariam se restringindo a essa área mais profunda, enquanto os indivíduos mais evoluídos acabariam tendo essas áreas novas. Nesse centro está contido informações básicas para você, como por exemplo, como comer, como engolir, como andar e todas as outras coisas simples que você precisa ter no seu dia a dia para poder sobreviver. Meus amigos, cientistas do MIT, nos anos de 1990, eles estavam estudando um pouco mais sobre o cérebro. E eles começaram a dissecar e fazer diversas coisas no cérebro de ratos para poder entender melhor como eles se comportavam. Eles acharam dois nós que ficam bem nessa região central, ou seja, na região mais primitiva. Eles queriam muito saber o que esses nós faziam. Com o tempo, os cientistas viram que ratos com essa região danificada poderiam
poderiam ter problemas em fazer coisas muito simples, como por exemplo abrir um pote de comida ou percorrer um labirinto. Até que nós, cientistas, chegamos na conclusão que aquela estrutura, que a gente chamou futuramente de glândulos basais, eram responsáveis pelos hábitos, além de algumas outras funções. Elas eram estruturas importantíssimas para o comportamento animal acontecer de forma correta. Depois dessa aula desse cientista super renomado, a gente pegou um scanner de um dos mais profissionais possíveis e a gente fez uma análise do cérebro do Coragem. A gente vai mostrar o resultado agora. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Como você pode ver, no cérebro do Coragem tem duas pessoas. Uma delas é o Bob e o outro é o Richard. O Richard a gente vai tratar mais pra frente. Agora a gente vai falar sobre Bob, o dinâmico. Bob é responsável por nossa versatilidade, a nossa capacidade de aprender, de se situar em situações diferentes e saber se adaptar a elas. Então vamos pensar em um jogador de futebol. É muito difícil um jogador de futebol pensar em um novo drible, mas digamos que algum jogador, por exemplo o Neymar, tá cortando pela ponta e indo muito rápido até o momento que surge na cabeça dele uma ideia mirabolante e ele faz o drible e fracassa totalmente. Quem atuou ali foi o Bob. O Bob tentou inventar e criar algo novo. Isso pode dar certo ou pode dar errado. Mas junto com o Bob, a gente tem alguém muito importante, que é o Richard. O Richard, ele mora nos nossos gânglios basais. E o Richard é responsável pelos nossos hábitos. Eu vou mostrar pra vocês um vídeo de um truque que o Coragem aprendeu, dele sentando. Coragem, senta. Ah, que bonitinho. Toma, petisca. Nesse processo acontecem muitas coisas que a gente vai esmiuçar cada uma delas agora. Então, por exemplo, a partir do momento que você tenta ensinar um cachorro a fazer determinada coisa, você vai primeiro atribuir um chamado, como por exemplo, você falando senta. Antes do cachorro aprender um hábito, quem vai estar atuando sempre é o Bob. Ou seja, quando você fala pro cachorro sentar, o cachorro pode, sei lá, dar uma pirueta, o cachorro pode sentar, pode deitar, pode subir no sofá, pode mijar na parede, pode mijar em você, pode fazer muitas coisas. Mas você, inteligente do jeito que é, vai lá e senta seu cachorro. Ajeita o corpo dele com as próprias mãos. Logo depois, quando ele executa esse comportamento, você dá uma recompensa, você dá um petisco. Com o tempo, seu cachorro vai querer mais petisco. E ele vai começar a entender que quando você fala senta, é pra ele sentar e ele vai receber o petisco. No cérebro dele, o que aconteceu foi exatamente isso. Bob estava atuando. Toda vez que você falava senta, Bob tentava fazer algo diferente. Quando o cachorro executou o truque de forma certa e recebeu a recompensa correta por isso, o que acontece é que Richard põe o Bob pra dormir. Eu não vou falar a maneira como Richard faz isso, mas vocês ficariam assustados. Você costuma se sentir como se estivesse sendo controlado o tempo todo? Como se não fosse você que decidisse fazer cada uma das coisas que você faz? Isso é porque alguém te controla? Esse alguém é o Richard? Mas eu tenho a solução. Com o Sem Hábiton, você acaba com o Richard. O Sem Hábiton atua diretamente nos seus gânglios basais. Feito nos meus laboratórios, você consegue desativar todos os hábitos. Com isso você consegue fazer coisas incríveis, como andar com seu cachorro, abrir portas, e até escovar o dente. Sem Hábiton. Odiamos o Richard. Compre já o seu. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. O loop do hábito é um loop composto por 3 partes. A primeira parte é a deixa, ou seja, aquilo que vai fazer o Richard entrar em ação. No caso do Coragem, quando você fala senta, esse é a deixa, ou seja, o momento no qual ele pode executar determinado hábito. Aí que vem a rotina. O que é a rotina? É as ações ou a ação que você vai executar logo depois, como por exemplo o de sentar. E por último vem a recompensa. A recompensa é responsável por fazer uma rotina se firmar, ou seja, você vai fixar uma determinada forma de agir. Quando o Richard ele aprende um determinado comportamento, antes mesmo de executar esse comportamento, o Richard já está tendo uma prévia daquele prazer. Ou seja, o Richard já espera que ele vai receber esse prazer. Se não tiver a espera por esse prazer, não vai ter o hábito. Sabe, eu era um garoto normal, até que um dia aconteceu coisas que me mudaram totalmente. Uau, que belo ambiente para dar um bom miado. Miau! Uau, foi você que miou agora?
Cara, que belo miado. Eu até vou te presentear com esse petisco para cachorros. Tome sua recompensa. Petisco para cachorro, né? Pra eu comer, né? Eu amo petisco para cachorro. Muito bom. Foi assim que tudo começou. Até o momento que eu não conseguia mais parar de miar. Miau! 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 Cara, eu sei que no começo eu te recompensei por miar, mas tá sem condições, mano. Você ficou o dia todo miando, Eu vou dormir e você tá miando, eu acordo e você tá miando, você almoça miando, você janta miando, todo momento você mia, cara. Não, cara, eu sei que isso é um problema que eu preciso resolver, eu já tenho noção que se tornou um vício o miar. Eu vou tentar, tá? Eu vou parar. Então o hábito é composto por 3 partes: deixa, rotina, recompensa e algo que mobiliza todas essas 3 partes, que é o anseio. Desde que eu descobri o que é um hábito, eu vejo eles em tudo, na forma como eu penso, ajo e me vejo. Essa música está sendo dedicada aos hábitos, que por mais que existam alguns ruins, eles nos ajudam a ficar vivos. Obrigado, hábitos. Obrigado. Paga o seu editor, o preço merecido, Gangue Basal, jamais será esquecido, toda hora o Richard acorda, isso porque eu nem tô dando corda, nunca recompense alguém por miar, isso sem dúvida vai te ferrar, sem hábito vou tomar, cuidado, dificuldade de andar. Deixa anseio, rotina e recompensa. Esse é o hábito marcando presença. Anseio, rotina, recompensa e deixa. Agora é minha hora de comer ameixa. Deixa rotina, recompensa e anseio. Fórmula perfeita para um hábito sem freio. Deixa anseio, recompensa e rotina. Coragem de destruir uma cortina. Cara, a humanidade me deixa muito bravo. Vocês jogam a culpa de tudo que acontece na vida de vocês em mim. Você quis comer aquele doce, aí você joga a culpa em mim. Você não faz o trabalho de quem é culpa? Do Richard, né? Do Richard, né? Mas no momento que é pra elogiar, ninguém elogia, né? Mas agora o Bob, todo mundo gosta do Bob. Você vai andar de bike, deu Bob. E se a gente der um grau? E se a gente colocar os 2 pés no guidão? Eu admito, eu não lembro como pedala. Mas não, o Richard é sempre o vilão, sempre o vilão. Abobrinha! Bom, no final do vídeo deu um problema no meu celular, por isso eu tive que regravar de novo. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Dá até pra perceber que eu cortei meu cabelo nesse meio tempo. Eu sei que durante todo o vídeo deu a impressão de que os hábitos eram ruins. Isso porque a grande parte dos hábitos que a gente vai pensar neles são os hábitos ruins. Dificilmente você vai estar escovando seus dentes pensando, nossa, como os hábitos fazem bem pra mim, como os hábitos me fazem consumir menos energia pra fazer coisas simples. Mas quando algo ruim acontece, quando você procrastina, quando você não faz algo que você deveria fazer, e daí é nesse momento que você vai lembrar dos hábitos. Mas assim como toda boa ferramenta, os hábitos eles são ótimos se eles usados da maneira certa. Você só consegue fazer coisas complexas, como dirigir, porque o seu cérebro não precisa estar prestando atenção em cada uma das variáveis. Para você poder controlar um hábito, primeiro você precisa identificar ele, e identificar cada uma das partes dele. A deixa, a rotina e a recompensa. O processo de mudar um hábito é muito difícil, porque biologicamente nosso corpo foi feito para fixar os hábitos, e não para tirar eles. Todos nós tentamos mudar alguns hábitos, eu tento mudar muitos hábitos meus. E esse é um processo muito difícil. Mas o principal é que por mais que seja difícil colocar bons hábitos na nossa vida e tirar os hábitos ruins, isso é possível. O conhecimento de como funciona um hábito pode te ajudar a você poder mudar a sua rotina. De maneira geral, eu acredito que o conhecimento é muito importante e ele pode mudar a forma como a gente lida com o universo ao nosso redor. Esse é o meu papel aqui no Origens Coletivas, é tentar passar o conhecimento e tentar mudar a sua visão de mundo. Tentar fazer com que as coisas que sempre estiveram na sua frente finalmente fiquem claras para você. Eu sei, as pretensões são muito grandes, mas esse é o meu objetivo e eu espero que nesse vídeo eu tenha alcançado. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Isso vai ajudar muito a divulgar o canal. Se você gostou, se você achou informativo, divertido, você faz isso que assim você está me incentivando a continuar.